Olá, meus amores, como vocês estão? Espero que bem. Também estou. Eu andei trabalhando bastante na temporada. Quando eu falo temporada, é o verão. Aqui na minha cidade, onde eu moro, é uma cidade litorânea. Então, no verão, apesar da situação que nós estamos no momento, a demanda é maior para trabalho, tá? Então, por isso que eu fiquei um tempinho sem gravar vídeos. Os últimos vídeos, antes ainda da temporada, eu já tinha dado uma adiantada, que foi lá em dezembro, tá? E agora eu vou voltar a gravar vídeos mais seguidos para vocês. Então, a nossa aula de hoje é deste lindo suplá, tá? Esse bico aqui eu fiz uma adaptação na nossa última videoaula, que foi um tapete retangular, ficou lindo. E a nossa amiga Giliane, lá do Facebook, adaptou o bico a um suplá. Então, inspirado então no trabalho dela e utilizando o bico do nosso último trabalho, que foi o tapete, eu venho trazer a aula desse lindo suplá para vocês. Deixa eu pegar aqui a fita métrica. Ele ficou com mais ou menos 35 centímetros de diâmetro. Vamos conferir. Ó, esse aqui ficou com 34 centímetros, então varia muito da tensão de ponto de cada um, tá? Eu fiz esse aqui no amarelo, tá? E com esse multicolor premium mesclado, que é o raio de sol. E o amarelo canário, que é o Max Color da Círculo. Eu fiz nesse tom aqui também, já completei um joguinho com 6 peças. Gostei muito dessa combinação também. Essa é a cor rapadura e o Multicolor Premium na cor cobre. Olha que lindo que ficou esta peça. Vamos medir também. Ó, esse aqui já ficou com 35 centímetros, tá? Então, como eu falei, depende muito da tensão de ponto da gente. A gente não consegue replicar os tamanhos, tá? E pode haver variação aí na espessura do fio, ok? No fio que a gente vai utilizar. Então, esse aqui eu soltei mais o ponto, ficou com 35 centímetros e no amarelo ficou com 34, ok? Então, vamos lá à nossa aula. Eu vou deixar esse aqui como base para vocês irem olhando ele. Vou utilizar a agulha, aliás, tesoura da Círculo e agulha Clover 3,5 milímetros, porque eu estou utilizando o fio 6. Gente, para a nossa base, eu vou mesclar as cores, tá? Eu vou continuar trabalhando a base de uma cor e o bico no Multicolor Premium para dar um charme à minha peça. Mas vocês podem utilizar a mesma cor para executar toda a peça. Na base, eu vou utilizar este rosa Max Color, da linha Candy Color. Esta é a cor 3526. Pode ver que é só um pouquinho de fio, pois na base eu utilizo apenas 60 gramas. Essa sobra de fio aqui contém 80 gramas de um novelo de 200 gramas, que eu já utilizei outro trabalho, sobrou e eu vou aproveitar para gravar a aula aqui com vocês. O Multicolor Premium, rosa também, olha que lindo, na cor 9284. No Multicolor, para trabalharmos o bico, a gente vai utilizar cerca de 48 gramas. Então, na minha tensão de ponto, o peso total deste meu suplá é de 108 gramas. Então, é uma peça bem econômica, apesar dos nossos pontos serem fechadinhos na base, ok? Então, aqui, vou localizar aqui a ponta do meu fio. Está aqui. E com ele, vamos dar início, então, à nossa aula. Vou fazer um anel mágico. Você pode fazer em torno de 5 correntinhas e fechar com um ponto baixíssimo. Vou puxar esse fio aqui para ele não ficar enrolado e depois poder finalizar o miolo sem que ele tranque. Vou subir mais 2 correntes, que equivale ao meu primeiro ponto alto. E vou executar mais 13 pontos altos, ficando com um total de 14 pontos altos, a contar ali daquelas correntes iniciais. Então, aqui eu já tenho um total de 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Completados, então, um total de 14 pontos altos, vamos puxar aqui essa sobrinha de fio, fechando o meu miolinho, ficando dessa forma. Vou vir aqui, ó, aqui eu tenho aquela primeira correntinha que eu finalizei o anel mágico, a segunda correntinha e a terceira. Venho aqui na terceira, faço um ponto baixíssimo, fechando o meu miolinho. Vou subir 3 correntes, que equivale ao meu primeiro ponto alto. E a partir dos próximos pontos altos, vou trabalhar 2 pontos altos em cada. Ao final da carreira, bem aqui nesse pezinho aqui das 3 correntes, eu vou trabalhar um pontinho alto também, completando o aumento aqui sobre ele, ok? Então, vamos adiante. Nós vamos trabalhar somente pegando a argolinha de trás do nosso ponto, para dar esse efeito aqui, ficar marcadinho em relevo, dando charme ao nosso suplá. Só que eu não vou pegar apenas essa alcinha aqui de trás. Eu vou pegar essa alça que fica aqui atrás do ponto, ó. Eu tenho essa laçadinha aqui de cima, e aqui embaixo, ó, eu tenho mais essa laçadinha, ó. Sempre atrás do nosso ponto alto, a gente tem essas laçadinhas aqui, bem abaixo. Então, a gente vai pegar as 2 laçadinhas, para que a nossa peça fique bem firme. Ela vai ficar bem durinha, como se a gente tivesse feito, como se tivesse engomado o nosso suplá. Então, ele vai ficar bem firme e bem bacana, ok? Então, vamos lá, ó, pegando as 2 laçadinhas, olha, de cima aqui do ponto alto e aquela laçadinha que fica lá atrás. Pegando as 2 laçadas, sobre ela, eu vou trabalhar 2 pontos altos. No começo é chatinho, gente, mas depois que você pega a prática, é super fácil pegar essa laçadinha, ó. Eu sempre pego o apoio do meu dedo e seguro ali, ó, para firmar, para que eu possa pegar aquela laçadinha abaixo. Trabalho 2 pontos altos. Vou pro próximo ponto, ó, pegando as 2 laçadinhas. A de trás do ponto alto e a que fica abaixo dessa laçada do ponto. Sempre 2 pontos altos para cada ponto de base nessa primeira carreira. Aliás, a segunda carreira, tá? No caso, a nossa primeira carreira de aumentos. Todas as carreiras a gente vai trabalhar um total de 14 aumentos, porque iniciamos com 14 pontos altos. Então, sempre será 14 aumentos. Com exceção lá da última carreira, ao invés de a gente fazer os 14 aumentos, a gente vai fazer apenas 13, para que feche certinho aqui a contagem de pontos, para dar início ao bico de acabamento do nosso suplá. Então, como é uma adaptação, a gente vai precisar lá na última carreira eliminar um pontinho. Mas ainda temos todas as carreiras para trabalharmos juntos, tá? Então, eu vou completar aqui, para não ficar muito longo o vídeo, os 2 pontos altos para cada ponto alto de base, e já venho aqui para finalizar a carreira junto com vocês. Ok, amores, então, feitos os 2 aumentos cada ponto de base, falta a gente fazer um aumento aqui onde a gente fez as 3 correntinhas iniciais. Então, aqui eu tenho essa laçadinha aqui no ponto, eu vou pegar somente a de trás aqui. Só ela. E trabalho um ponto alto. Assim, aqui nesse pontinho de base, a gente também ficou com 2 pontos altos. Venho aqui na terceira correntinha e finalizo com um ponto baixíssimo. Finalizando aqui a minha segunda carreira. Vamos subir a terceira carreira. 3 correntes. Então, sempre ao final da carreira, aqui nesse pezinho aqui, onde eu tenho essas 2 laçadinhas, nós vamos trabalhar mais um ponto. Então, a gente começa os aumentos depois.
No próximo intervalo, ó, pegando somente a laçadinha de trás e mais aquela laçadinha atrás do ponto, aqui eu faço apenas um ponto alto. No ponto alto seguinte, trabalho 2 pontos altos. Então, aqui é o meu primeiro aumento. No próximo intervalo, apenas um ponto alto. Amores, sempre pegando a laçadinha de trás do ponto alto e mais essa laçadinha aqui que fica atrás, tá? Então, essa parte eu não vou explicar mais pra vocês, tá? Fica bem definido que a gente pega duas laçadinhas para que o nosso ponto fique bem firme. Então, aqui a gente vai fazer o nosso segundo aumento. Então, a gente vai trabalhar sempre nessa sequência, um ponto alto, um aumento, um ponto alto, um aumento. Então, no próximo, apenas um ponto alto. E no pontinho a seguir, um aumento. Aqui é o meu terceiro aumento. Mais uma vez, adiante, apenas um ponto alto. E no ponto seguinte, eu faço o meu quarto aumento. Vamos repetir por toda a nossa base, ficando com um total de 13 aumentos nessa sequência de um ponto, um aumento, um ponto e um aumento. O nosso 14º aumento será aqui sempre no pezinho das 3 correntinhas iniciais. Então, vou completar a minha volta e já retorno. Feita a minha repetição, então, dos 13 aumentos, naquela sequência que eu passei de um ponto e um aumento, cheguei ao final. Então, aqui, ó, no pezinho das 3 correntes, pegando aqui só a laçadinha de trás, eu faço um ponto alto. Completei, então, os 14 aumentos desta carreira. Venho na terceira correntinha e finalizo com um ponto baixíssimo. Olha, notem que a nossa peça fica bem durinha, ó, fica bem firme, porque a gente pega as duas laçadinhas de trás. Vamos subir a próxima carreira, sempre da mesma forma, 3 correntes, e ao final a gente faz o aumento aqui no pezinho dessas 3 correntes. Se na carreira anterior eu trabalhei um ponto alto e um aumento, então, agora nós vamos trabalhar 2 pontos altos e um aumento. Então, vamos lá. Um ponto alto para cada ponto alto de base por 2 vezes. Então, eu já fiz os 2 pontos altos. No ponto alto seguinte, a gente vai trabalhar o primeiro aumento desta carreira. 2 pontos no mesmo intervalo. A seguir, 2 pontos altos, sendo um para cada ponto de base. Então, já fiz os 2 pontos altos de intervalo e vou para o próximo aumento. Feito o aumento, a seguir eu faço a sequência de 2 pontos altos, um para cada ponto de base. Vamos fazer agora o nosso próximo aumento. E a seguir a sequência de 2 pontos altos, um ponto alto para cada pontinho de base. A seguir, outro aumento. Então, a gente vai fazer essa sequência até o final da carreira, sempre a cada 2 pontos altos, a gente vai trabalhar um aumento, ok? Então, amores, agora é somente repetição, tá? Lembrando que quando a gente finaliza, a gente trabalha um pontinho alto, pegando essa laçadinha de trás, aqui na base das 3 correntes iniciais, ok? Perfeito. Nessa carreira, eu fiz 2 pontos, um aumento, 2 pontos e um aumento. Então, na próxima carreira, vai aumentar o intervalo de pontos altos entre cada aumento, serão 3, ok? Na seguinte serão 4, depois 5, depois 6, assim por diante. Eu estou trabalhando aqui a minha quarta carreira, nós vamos trabalhar um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreiras, ok? Aqui na carreira de número 9, nós teremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos
entre cada aumento, ok? Então, a gente tem 1 ponto entre cada aumento, 2 entre cada aumento, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos entre cada aumento, ok? Então, até a carreira de número 8, nós teremos sempre 14 aumentos. Um aumento a cada tantos pontos quanto a carreira pedir, certo? Vou repetir. A gente fez um ponto alto e um aumento aqui na terceira carreira, e na quarta carreira, 2 pontos altos e um aumento. Na quinta carreira, serão 3 pontos altos e um aumento, então sempre vai aumentando até a oitava carreira. Aqui na nona carreira, nós vamos trabalhar apenas 13 aumentos. Então, aqui na última carreira, quando você começa sempre com 3 correntinhas e já faz a quantidade de pontos altos. Então, aqui na nona carreira, você vai fazer as 3 correntes iniciais, vai trabalhar 7 pontos altos e um aumento. Vai fazer os 13 aumentos, e quando chegar aqui no final, não, é somente na última carreira, só na carreira de número 9. Você não faça esse aumento aqui no pezinho, tá? Porque aí a gente vai ter a quantidade de pontos suficientes para dar certo o nosso bico. Caso você se engane e trabalhe esse aumento, não queira desmanchar, vai ver que quando a gente trabalhar essa primeira carreira aqui de argolinhas, vai sobrar um ponto. A gente vai ter sempre 2 pontos altos entre cada argolinha de 3 correntes aqui para iniciar o bico. Então, quando finalizar a carreira, ao invés de sobrar 2 pontos, vai sobrar 3, porque a gente esqueceu e fez o 14º aumento. Não tem problema, tá? A gente não vai estragar a sua peça, tá? Nem visualmente, não tem problema, tá? Mas eu prefiro não trabalhar esse último aumento lá na carreira de número 9, ok? Então, vamos completar aqui um total de 9 carreiras, a gente está fazendo a número 4, vamos trabalhar os aumentos certinhos, e lá na última carreira eu já volto aqui para a gente fazer um detalhe junto com vocês, tá bom? Prontinho, amores, então eu completei todas as minhas carreiras, total de 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Até a oitava carreira, sempre 14 aumentos, onde esse aumento de número 14 é no pezinho das 3 correntes. Então, aqui na carreira de número 9, eu já fiz os 13 aumentos. E para finalizar a carreira agora, eu não vou fazer um ponto alto aqui no pezinho. Já vou vir direto na terceira correntinha, passar a agulha, puxar uma laçada e fechar com um ponto baixíssimo, finalizando a carreira, ok? Dessa forma, se eu não me engano, eu fiquei com um total de 125 pontos. Agora, vamos subir uma corrente e no mesmo intervalinho fazer um ponto baixo. Agora, já pegando as 2 argolinhas, tá? Nós vamos trabalhar um ponto baixo para cada ponto alto de base. Não vamos fazer aumentos nesta carreira. Vamos seguir com a mesma quantidade de pontos altos de base, fazendo um pontinho baixo para cada ponto alto de base. Repito, um ponto alto para cada ponto de base até o final, não faça nenhum aumento, ok? Dessa forma, vamos fazer um acabamentinho aqui, antes de iniciarmos com a próxima cor, dando início ao nosso bico de acabamento, ok? Então, vamos trabalhar um pontinho baixo para cada ponto, chegando aqui no final, fecha com um ponto baixíssimo, pode arrematar o seu fio. E eu já volto para a gente dar início ao nosso bico de acabamento. Pronto, amores, nossa basezinha pronta, já contornada com pontinhos baixos. Agora, com a próxima cor, ou segue trabalhando com a mesma cor, se assim for a sua vontade. Prendi o fio na agulha, vamos ir em qualquer pontinho baixo de base e já trabalhar um pontinho baixo, prendendo o nosso fio. Subimos 3 correntes, depois a gente arremata esse fiozinho. Vamos sempre pular 2 pontos de base. No terceiro, um ponto baixo. Subo 3 correntes, pulo 2 pontos de base, no próximo, um ponto baixo. Subo 3 correntes, pulo 2 pontos baixos e no terceiro, um ponto baixo.
Para dar certo o nosso trabalho, caso vocês resolvam fazer um centro de mesa, uma toalha e tal, e vá trabalhar mais carreiras seguindo os mesmos aumentos, a gente precisa de um total de argolinhas múltiplas de 3. Então, eu já tenho aqui para iniciar um bico, ok? Para cada bico, a gente vai utilizar 3 argolinhas. Então, eu vou ter ao final da minha carreira, trabalhando dessa forma, sempre pulando 2 pontos e no terceiro um ponto baixo, vou ficar com um total de 42 argolinhas. Então, vamos contornar fazendo essa repetição conforme eu passei para vocês. E eu já volto aqui para finalizar a carreira junto com vocês. Ok, amores, então aqui eu contornei todas as argolinhas. Esta aqui, a última, é a argola de número 42, ó, sobre os 2 pontinhos que a gente deve pular. Vou fazer um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo da carreira, finalizando esta volta. Vou entrar aqui nessa próxima argolinha já com um ponto baixo, ok? Faço 3 correntes e um ponto baixo na próxima argola. Laço. Na próxima argolinha, vou trabalhar um total de 7 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 7 pontinhos altos. Venho aqui na próxima argolinha, um ponto baixo. Suba 3 correntes, ponto baixo na próxima argola. Laço. Na próxima argolinha, 7 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vamos na próxima argolinha, um pontinho baixo. Suba 3 correntes, ponto baixo na próxima argola. Então, a gente vai trabalhar essa sequência até o final da carreira, ok? Ponto baixo, 7 pontos altos. Ponto baixo, 3 correntes, ponto baixo. 7 pontos altos, ponto baixo na próxima argola. 3 correntes, ponto baixo na próxima. Então, aqui na próxima, como sequência, 7 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ponto baixo na próxima argola. 3 correntes, ponto baixo na próxima argola. Vamos fazer essa repetição até o final, onde a gente vai ficar com um total de 14 intervalinhos com 7 pontos altos, intercalados por essas 3 correntinhas entre cada bloquinho. Feito aqui a minha última sequência, que será de número 14 de 7 pontos altos, eu já volto para finalizar a carreira. Feito, então, todos os nossos bloquinhos de 7 pontos altos intercalados pelas 3 correntinhas. Aqui no início, ó, a gente veio e fez um pontinho baixo. Vamos fazer um ponto baixíssimo, finalizando esta volta. Já vou entrar aqui nessa primeira argolinha de 3 correntes e trabalhar um ponto baixo, para iniciar a próxima volta. Laço. Vou trabalhar um ponto alto sobre cada um dos 7 pontos altos de base, agora com uma correntinha de espaço. Laço, ponto alto sobre ponto alto, uma corrente. Aqui o terceiro ponto alto, uma correntinha de espaço. O quarto ponto alto, uma corrente. O quinto ponto de base, uma corrente. O sexto ponto alto, uma correntinha. E o meu 7º ponto alto. Então, a gente trabalha um ponto alto para cada ponto de base, separados por uma corrente. Já venho aqui sobre aquelas 3 correntes de base e faço um ponto baixo. Laço, vou direto lá para o próximo grupinho de pontos altos e vou repetir.
um ponto alto e uma corrente de espaço. Ou seja, vamos manter os 7 pontos altos de base, só que agora com uma corrente entre cada ponto alto. Feita a repetição dos 7 pontos altos, separados por uma correntinha, ponto baixo aqui no intervalo de 3 correntes de base. Vamos trabalhar essa repetição por toda a volta e eu já volto aqui para a gente finalizar a nossa carreira juntinhos. Completada a nossa volta, com a mesma sequência de um ponto alto para cada ponto de base, separados por uma correntinha. Feito aqui o meu último bloquinho, vou vir aqui no pontinho baixo, ó, da carreira, aquele primeiro que a gente fez, iniciando a volta e faço um ponto baixíssimo, ok? Agora, a gente vai trabalhar sobre esses intervalinhos de uma corrente. Então, daqui direto, ó, eu já venho aqui, nesse primeiro intervalinho, entre o primeiro e o segundo ponto alto do próximo bloco, faço um ponto baixíssimo, ok? Então, já tô aqui nesse primeiro bloco. Subo 3 correntes e aqui no início a gente trabalha 2 pontos altos, ok? Vamos fazer 2 correntinhas, laço o fio, vou para o próximo intervalo de uma corrente de base. A gente vai trabalhar 2 pontos altos fechados juntos, então, eu vou puxar o primeiro ponto alto e não finalizo, deixo as 2 laçadinhas na agulha. Faço o segundo ponto, puxo a laçada e passo somente sobre 2, ficando 3 laçadinhas na agulha. Agora sim, a gente finaliza esses 2 pontos altos de uma vez só. Novamente, 2 correntes, o próximo intervalo de uma correntinha. Um ponto alto sem finalizar, laço, 2 pontos sem finalizar. A gente sempre vai ficar com 3 laçadinhas na agulha. Agora, fechamos junto. Então, a gente trabalha sempre 2 pontos altos fechados juntos, separados por 2 correntes, e em cada intervalinho de uma correntinha de base. Então, sobre cada bloco, nós vamos ficar com um total de 6 grupinhos de 2 pontos altos fechados juntos. Com exceção aqui do primeiro, que depois eu volto aqui no final para finalizar, ele vai ficar bem parecidinho com os próximos bloquinhos. 2 correntes, aqui o meu último intervalo. Então, ó, a gente ficou com 6 bloquinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E 5 intervalinhos de 2 correntes entre esses 6 blocos. Opa! Vou laçar o fio e já vou aqui para o próximo intervalo aqui da primeira correntinha, entre o primeiro e o segundo ponto alto. E vou fazer a mesma repetição. 2 pontos altos juntos, ó. Veja que agora nossos bicos vão ficar ligados entre si. 2 correntes, segundo bloquinho, de um total de 6. 2 correntes, terceiro bloquinho. Esse bico é bem fácil e rápido de executar. Sinceramente, a gente demora mais para fazer a base do que o bico. Claro, são mais carreiras também, né, gente? Mas veja que o bico é bem fácil. Aqui o meu sexto bloquinho, no último intervalo de uma corrente de base. Ficando dessa forma, que a gente já tem 2 bicos quase finalizados. Lacei o fio, aqui a gente não faz intervalo entre um bico e outro, tá? Então, já laça e vou aqui pro meu primeiro intervalo de uma correntinha. E vou fazer a repetição. Nós vamos trabalhar dessa forma até o final da carreira, ok? Então, aqui já tô trabalhando o meu terceiro bico da base. Sempre dessa forma, 2 pontos altos fechados juntos, separados por 2 correntes. Aqui o meu quinto grupinho, 2 correntes, aqui o sexto e o último grupo deste bico.
Olha que lindo que vai ficando. Daqui a gente já vai direto para o primeiro intervalo do próximo bico e nós vamos fazer essa repetição por toda a volta. Aí eu já retorno aqui para finalizar a carreira e fechar esses pontinhos aqui junto com vocês e dar início à última carreira do nosso suplá. Bom, meus amores, estão aqui. Voltei para finalizar a carreira junto com vocês, feito todas as repetições. Então, para a gente finalizar essa volta, vou passar a agulha. Ó, aqui eu tenho essas duas laçadinhas. Vou pegar essa primeira e essa segunda laçadinha aqui no segundo ponto alto. Busco lá atrás uma laçada e faço um ponto baixíssimo. Olha como ficou bem parecido, como se eu tivesse trabalhado 2 pontos altos fechados juntos aqui no início da carreira, ok? Vamos lá para a finalização, então, do nosso suplá. Já entro aqui nesse primeiro intervalo de 2 correntes e faço um ponto baixo. Vou subir 3 correntes, venho aqui na base do ponto baixo, pegando sempre as 2 laçadinhas e faço um ponto baixo formando um picô. Ainda no mesmo intervalo, mais um ponto baixo. Dessa forma. Já venho aqui para o meu segundo intervalo de 2 correntes e repito. Um ponto baixo, 3 correntes, fecho pegando as 2 laçadinhas, formando o meu segundo picô. Ainda no mesmo intervalo, mais um ponto baixo. Vou para o terceiro intervalo. A gente tem sempre 5 intervalos de 2 correntes acima de cada bico de base. Então, vamos ter no total de 5 picôs. Vou para o próximo. 3 correntes, ponto baixo, formando um quarto picô. Um ponto baixo no mesmo intervalo. Vou para o próximo, um ponto baixo. 3 correntes, finalizo o meu picô e um pontinho baixo no mesmo intervalo. Olha como ficará o nosso biquinho agora com o picô acima. Vamos já para o próximo intervalo. Direto aqui para o próximo intervalo de 2 correntes, faço um ponto baixo, 3 correntes, finalizo o picô e um ponto baixo no mesmo intervalo. Vou para o próximo intervalo e vou fazer essa repetição por toda a volta do meu trabalho. Sempre dessa forma, em cada intervalinho de 2 correntes, a gente faz um ponto baixo, 3 correntes e finaliza o picô e pontinho baixo no mesmo intervalo. Chegando lá no final da carreira, um ponto baixíssimo. Aqui no primeiro pontinho baixo trabalhado, e a gente pode arrematar o nosso fio, que o nosso suplá estará devidamente finalizado. Olha como abre bem, fica lindo. Então, aqui está, depois eu finalizo o meu. Aqui está o na cor cobre. Olha como fica lindo em qualquer cor. Pena que o meu celular não está focando bem a cor do Multicolor Premium e nem da base, tá, gente? A cor é mais viva. Vocês que já trabalham com esses fios sabem do que eu estou falando. Algumas cores meu celular, infelizmente, não consegue captar. Felizmente, aqui está certinho as cores desses dois que eu mostrei aqui no início do vídeo para vocês. Agora eu vou finalizar o meu aqui no rosa. Esse aqui eu já tenho um joguinho completo. Aqui, infelizmente, faltou fio. Já vou sair a caça aqui nas lojinhas de aviamentos disponíveis na minha cidade, para ter as minhas peças à pronta entrega, porque eu trabalho assim, com peças à pronta entrega, tá bom, gente? Amores, eu espero de coração que vocês tenham gostado da minha sugestão de trabalho de hoje. E como eu falei, agora eu vou procurar trazer vídeos mais seguidos para vocês, como já era antes de dezembro, tá bom? Quer dizer, ainda assim estava subindo um vídeo por semana, só nos últimos dias agora, no caso, mês de março, que foi 1 ou 2 vídeos, acho que foram 2 vídeos, se eu não me engano, e
Inclusive, esses últimos 2 vídeos foi do trabalho. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, caso vocês queiram trabalhar o tapete ou adaptação. Como no tapete é retangular, o bico fecha certinho para tapete retangular, desculpa, gente. E aqui foi feita uma adaptação para peças redondas, tá? Vou deixar o link aqui embaixo para vocês. E me sigam lá no Facebook, tá, gente? No Instagram também, tá? @KarenCosta. E aguardo os envios das fotos de vocês, que eu amo ver de coração. Deixe seus comentários e, se gostou, compartilhe, que ajuda no crescimento do canal, ok? Obrigada pela companhia, meus amores. Beijo e se cuidem!